Primeira vez que a gente vai fazer um som acústico com os quatro, assim, a gente nunca fez isso. Primeira vez, som Galera, inédito! exclusivo, hein? Primeira vez que eles vão fazer um som acústico de quatro. Acústico Então vamos lá. Vou virar aqui. Posso mandar um abraço antes, rapidinho? Mandar um pode, abraço pode. pra esse grilo que nós estamos aqui já com esse... Life is a waterfall. We're on in the river, one again after the fall. Swim through the void, we hear the war. We lose ourselves, but we find it all. Cause we are the ones that wanna play. I always wanna go, wanna stay. We are the ones that wanna choose. Always on the play, wanna lose. Vai tocar a música inteira, vai ficar aqui a noite inteira. Não dá, né? Aerials, classicaço do Sistema Vadal. Que é isso, cara do céu? Parece que eu tô... Falando nisso, já vou aproveitar, dia 23 vocês estão convidados para ir no nosso próximo show. Que Aonde vai ser? exatamente Aqui em Rio Tio Preto. Tony. Um beijo pra Tio Carol, Tony. pra galera do Tio Toda Tony. a galera do Tio Dia Tony. 23, vocês são foda, é uma das casas mais foda, uma galera que mantém a tradição underground aqui em De Rio graça, Preto. de graça? Lógico. Vocês são convidados, serão convidados nossos, com certeza. Aí, ó. Dia 23 agora, do 7, a gente tá no Tio Tony lá, vamos fazer muito Sistema Fadal. Já. E pela 11 primeira dias. vez a gente vai fazer um experimento que a gente vai colocar algumas outras músicas juntas. Vamos fazer um... De outras bandas também? outras Da bandas. hora. Que inclusive é um gatilho por causa dessa pandemia, cara. Que Sim. mudou demais o perfil, as casas estão... como ficou difícil de ser negociado agora o valor, por Sim. conta de, né, de que estão retornando agora, então eles estão querendo uma aba maior de qualidade. Vai Vai de continuar. eclético mesmo. Vai ser Funk Nation Junior? A gente ainda não pensou se vai mudar nome nem nada. Na verdade, a gente vai fazer um laboratório, vamos ver o que vai acontecer. Da hora. Vamos sentir a recepção do pessoal, pra ver se o pessoal Aí eu vai tenho um curtir. nome, se vocês quiserem. Nem pergunta. Neomídia. Puta, Neomídia. Mentira. Mentira é verdade. Nós somos dessa época, velho. É. Ó, queria ver com vocês também é o seguinte, a gente tava... Gritar não, cara. Eu tô falando normal aqui. Você tá louco? Você tá com seu fone alto então aí. Ô, Lari, você aumentou aqui meu volume? Não, tá, vai, manda o pau, eu tirei. Você tá mais perdido Não, que é a porque você surda falou, língua. você gritou, mano. Ô, louco. Daí tava... aumentou, não, de boa. É o seu fone. Vai, cara, caralho, seu- vai, caralho! Bola. Esse esquema que teve em relação aí agora à volta, né? Tá todo mundo querendo fazer. Rio Preto, às vezes a gente pensa que não. Mas, cara, tem bastante casa que ainda tem rock, né, cara? Tem algumas que mantém. É menos do que a gente gostaria, claro. Muito menos. Mas ainda tem muitas. A gente pensa assim, o que você acha que pode ser feito ainda, né, pro pessoal, as bandas se unirem para poder fazer um festival próprio, alguma coisa assim, ou numa casa, ou sei lá, alugar um evento maior. Antigamente pra poder- tinha bastante. Tinha isso. muito. Chácara, né? Inclusive, eu ia Isso. falar isso agora. Pra poder ser Antigamente, feito. na minha época, na época do Bruno, na época dos meninos aqui que a gente começou a fazer o som, a maioria das vezes que a gente tocava era em festivais, não eram em casas específicas. As casas elas vieram depois. Sim. Veio Vila Dionísio, veio algumas outras casas, enfim. Não, antes várias. mesmo do Vila já tinha. Já tinha. outras, E era né? sempre evento organizado Canto por Livre. membros de outras Canto bandas. Livre, tinha toquei demais lá. Brasil 500, uma porrada de Bruno tocou lá, é verdade. Então, assim, eu acho, cara, que pra voltar a ter isso, primeiro de tudo, a gente tem que parar com... Ainda existem algumas pequenas panelas dentro do cenário da Sim. música. Como sempre vai existir, nunca vai mudar esse tipo de coisa. Mas eu acho que a gente tem que se unir mais. A gente tem bandas excelentes aqui em Rio Preto de autoral, banda de pop, banda de hard rock, a gente tem um monte de banda foda e assim, acho que a gente tem que entrar numa linha, né, consensual, de todo mundo tentar manter o mesmo valor aproximado. Tudo bem, tem umas que tem mais qualidade, outras que tem menos, mas acho que não prostituir tanto a cara da música, né, porque isso foi um dos fatores que acabou acarretando depois da pandemia. Sim. Algumas bandas acabaram abrindo um pouco mais os valores.
Aí acabou que a gente meio que... A gente não, eu falo no nome de muitas outras bandas. Perdeu alguns espaços, porque o valor era X, aí de repente o cara queria Y. E porra, né? A gente também tem despesa. Por mais que nós não sejamos mundialmente conhecidos, a gente faz um trabalho profissional, a gente quer ser reconhecido profissionalmente por um trabalho sério, né? Então, eu acho que é o mínimo, assim, de manter um respeito, de olhar para o companheiro, né? Porque tem muita gente que vive da música. Aqui de nós... Pode ser que só tenha um, mas tem muita banda que tem os 4, 5 vivem da música. Então, acho que a gente precisa desse respeito e desse lance consensual de um olhar mais para o outro, de estar abraçando mais e tentar quebrar isso. Isso é um negócio que, pelo que eu vejo, pelo que eu vivi também, Hamilton, na época de banda que eu tocava também, não sei se hoje em dia, né, vocês vão falar melhor. Mas antigamente a parte do rock realmente era muita panelinha e tinha muita rivalidade, rivalidade boba, sabe? Rivalidade besta. E a gente vê no meio do sertanejo que os caras se ajudam. Óbvio que tem um que, né, uma dupla ou outra, não se bica, não se bate, ou só... Né, só por trás das câmeras, que na frente é de um jeito, por trás é outro, mas a maioria se ajuda. Você vê que a maioria de duplas novas são duplas mais antigas, né? Por exemplo, aqui em Rio Preto mesmo, tem o Henrique Juliano, que foi o padrinho do Zé Neto e Cristiano, né? Entre outras várias, né? Tem centenas aí, se a gente for parar pra contar. Tony Kleber ainda tá aqui há muito tempo, Tony né? Kleber Também, então. Mas você vê que eles se ajudam, né? Eles não são rivais. Pelo contrário, eles se ajudam pra lá e pra cá. Isso a gente não via na época no rock. Mas eu acho que daquela época melhorou muito. Melhorou bastante. Nesse sentido, sim. E eu acho também, cara, porque assim, a gente foi criado nessa cultura de que rock é rock, sertanejo é sertanejo, funk música é funk. é música. E aí, porra, né? às vezes era difícil conciliar. Quem era roqueiro antigamente, né, a gente sempre teve essa fase de, não vou ouvir outra coisa não, que isso é som de... Eu comecei a de ouvir maloqueiro, sertanejo. E, porra, hoje em dia no Rock in Rio tocou a Anitta, tocou não sei... E a gente tem que abrir a mente pra isso, cara. A gente tem que aceitar. Não adianta, é a nossa realidade de hoje. Por mais que os gostos pessoais não sejam aquele, pô, se você não quer ouvir a Anitta, vai pra outro lugar e ouve outra coisa, cara. Mas tem espaço pra todo mundo. E eu acho que a gente tem que parar com esse negócio de ficar rotulando. Porque, assim, né? A gente eu percebo, assim, te cortando, é que, como eu sou do rádio, Sim. a gente tá recebendo, assim, já faz 3 anos isso, né? Vem recebendo críticas aí porque a líder mudou um pouco em relação às músicas. Sim. Cara, é uma coisa que a direção optou por fazer, né? Não houve uma pesquisa, não houve uma conversa com o pessoal. Vamos pegar um outro nicho. A gente sabe que tem uma outra rádio aqui na cidade que é mais rock. Poderia ter um pouquinho... Não é uma crítica, né? A gente está falando sobre coisas... Se tivesse, por exemplo, uma locução, talvez seria um pouco mais de vida na rádio, para mandar aquele abraço, aquele salve, para poder fazer entrevista e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a líder ainda tem aquele DNA do rock. A gente vê isso porque, cara, não é normal, entendeu? Num programa de domingo, né, 8 horas da manhã, eu abri o meu WhatsApp lá da rádio, o WhatsApp Lotado. da rádio, e ter 80 pedidos de música. Imagina. 8 horas da manhã em pleno domingo, entendeu? Sim. Então a gente percebe assim, hoje o sertanejo virou o novo pop. Mas o rock, cara, dificilmente ele vai perder a essência, nunca vai né? acabar, cara. E a gente fica muito triste, por exemplo, em relação às bandas nacionais. Às vezes se envolve em relação a uma politicagem que eu acho que é errado. Demais, né, cara? E nesse E tá esquema, acontecendo cada vez mais, isso é abominável. Porque- E é uma linha tênue, né? Dentro do rock, isso É. é aquele lance. Ou você é extremamente ovacionado ou Sim. criticado. E Não hoje tem um em dia meio tudo é termo. assim, né, cara? Você é cancelado por nada, né? Por nada. Porque, cara, eu tive assim, uma das maiores felicidades da minha vida foi ir no último Rock in Rio, cara. E, cara, quando você tá lá, assim, e tal, você vê, por exemplo, eu vi o show do Iron, que foi uma coisa do outro mundo. Mas a banda que eu queria ver no finalzinho era quem? Scorpions. Cara, parece que você tá escutando o CD. Sim. Impecável, Eles são né? cravados. Cara, né? não tem uma vírgula, não tem nada. O som é nítido, assim, cara. E sabe, o som. Eu você já fala, ouvi falar. Carambola. Já ouvi falar isso, que tem gente que às vezes acha que até playback. Que é não playback, é. mas não Sim, é, de porque tão ele joga- perfeito ele que joga é. pra galera. De tão perfeito que é. E parece, a gente vê, por exemplo, tem várias bandas que eu não conhecia e que a galera do rock mesmo pede lá, baixa essa música se não tiver, a gente coloca. Cara, eu ouço, tem música que 12 minutos, eu falo, não tem condição, Sim, porque eu vou matar 3, né? Mas, cara, a gente coloca
E, velho, eu falo, pô, velho, onde é que tava essa banda? Onde é que tava essa música que a gente não conhecia, né? E do mesmo jeito que você falou, pô, aqui em Rio Preto tem um monte de banda. Tem, mano. Tem muita banda de vários estilos. Banda de reggae, banda de... Cara, de tudo, cara. Tem uma molecada boa demais, talentosíssima demais, que fica